vir aqui para você. Tudo bem? Como está? Com certeza está tudo maravilhoso. Se não estiver ainda do jeito que você deseja, logo ficará. O nosso assunto hoje é muito interessante. Nós estamos com uma pessoa extremamente competente, tem expertise na área, é um advogado conceituado na região, são mais de 25 anos aí, não só de experiência, mas um escritório no mesmo local e tudo mais, e tem uma expertise muito grande. E nessa condição, ele vive se aprimorando, se atualizando, evoluindo. Então, nós temos aqui alguns assuntos, tá? Que falaremos de marcas e patentes, falaremos um pouco assim do direito empresarial, mas ele tem um assunto muito interessante que você conhecerá. Estamos aqui com o Dr. Gustavo Campanati. Tudo bem? Tudo bem, Suzy? Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. O Gustavo, antes de nós começarmos o nosso tema, conta um pouquinho do Gustavo. Quanto tempo o Gustavo está na área, todas as coisas. Bom, Suzy, eu sou advogado, sou daqui da cidade de Sorocaba, sou advogado há um pouco mais de 25 anos, 26 anos, atuando praticamente em todas as áreas do direito, o escritório como um todo, mas eu fui me especializando no direito empresarial, um pouco do direito do trabalho empresarial, atuo um pouquinho também na área de direito de família, mas nesses anos todos o foco principal foi o direito empresarial e aqui que a gente vai conversar um pouco mais hoje, a propriedade industrial e o direito intelectual, a propriedade intelectual. Tá? Então, são minhas áreas de paixão, dei aula há muito tempo nessa área do direito, é o que eu gosto de conversar, gosto do direito como um todo, mas em especial, carinho especial por essa área do direito. Olha, e não é brincadeira, hein? Porque o direito um dos segmentos em nível profissional que você tem que Sim. sempre atualizar, sempre se informar, porque cada dia é uma história nova. Sim. O direito vai evoluindo e vão aparecendo novas áreas do direito, né? Exatamente. Hoje a gente tem muitas novas áreas, a inteligência artificial vai trazendo agora, inclusive, umas novas barreiras aí a serem discutidas que a gente não sabe para que rumo iremos, que decisões tomaremos quanto a isso, né? E passa exatamente por esse ramo do direito, que é a propriedade industrial e a propriedade intelectual. Bom, então, começaremos assim, Gustavo. O que é a propriedade autoral? O que significa isso? Tá. Toda aquela criação da mente humana, né, ela pode ser materializada de várias formas. Por exemplo, a autoria de livros, a autoria de música, seja ela a melodia ou a própria letra da música, né, os audiovisuais, tudo isso são produções, criações da nossa mente. Isso merece proteção, porque tem tanto o lado patrimonial, né, que isso pode gerar um valor econômico àquele que a criou, ou aqueles coautores, como também tem o seu lado da própria criação, da autoria, da satisfação do deleite daquele que criou aquela obra. Não é? Então isso é protegido por uma lei específica. No mundo todo isso se dá, mas aqui no Brasil nós temos uma lei específica que protege a autoria da criação da obra pelos seus autores. Então, por exemplo, um livro, ok, daremos esse exemplo, um livro, eu escrevi um livro, é como se eu registrasse aquele livro. Hipoteticamente seria isso, para que ninguém pudesse copiar. E esse copiar é em nível de conteúdo, é tudo, tanto o título dele quanto o conteúdo dele, qualquer coisa, como música, como você já mencionou. Qualquer coisa que tenha dentro que dá a conotação de haver uma cópia pode ter problema. Essa cópia a gente conhece como plágio. Que é o plágio. É o plágio, né? A gente começa, a proteção é justamente isso, para que alguém não se aproveite de uma forma indevida da sua criação. É exatamente isso. E nós temos algumas formas de proteção para que se comprove, no caso da propriedade intelectual, que a Suzy é a autora daquela obra criada. É isso que o trabalho é exatamente isso. É a prova de autoria. É assim que se dá. E você falou uma coisa interessante. Eu vou te chamar de Campanati, que todo tá mundo te conhece aqui em Sorocaba por Campanati. Isso. E Campanati, deixa eu te fazer uma pergunta que, para mim, é uma incógnita. Para você, talvez não seja. Mas, assim, uma música. Sim. Com esse negócio da internet, como você já mencionou, quantas cópias já não houveram de trechos, músicas?
E dá para conciliar tudo isso que está acontecendo? Nós passamos uma transformação muito rápida, né? Exato. Em pouco tempo. Nós Como que que dá somos pra um pouco acompanhar? mais experientes, né? Nós acompanhamos a vinda vamos pegar, não tão, do cassete, do Certo. LP, não é? Passamos pelo vinil, CD, MP3, até que venha a verdadeira disrupção, que nós estamos nas plataformas de streaming. Em todo esse processo, nós tivemos buscas de tentar evitar uma cópia ilegal da obra artística. Tá. Você deve se lembrar num tempo que se vendia nos camelôs aquelas fitas de cassete gravadas Sim. piratas e depois os CDs gravados de forma pirata. Sim. Aquilo era cópia pirata que denegava plágio, ao né? autor o plágio, denegava ao autor o direito autoral sobre a sua obra. Nós temos um órgão no Brasil que chama ECAD, E, cara, e ele faz a proteção da obra Sim. audiovisual, não, auditiva das músicas. E é ali que se busca fazer a proteção para que o autor da letra e da música recebam devidamente seu direito autoral. É possível sim fazer esse controle. Hoje, com as plataformas de streaming, eu tenho para mim, né, eu não posso afirmar isso categoricamente, que esse controle é mais fácil porque se concentrou a distribuição da música por esses canais. ok. Tá? Então, ok. hoje, o consumo de música Tá, se tá. dá concentrado nesses grandes meios. Entendi. Né? Então, Entendi. você acaba pagando uma assinatura e a reprodução ela se dá quantas vezes forem. Você não tem mais a necessidade de fazer uma cópia para si. Você acessa quantas vezes quiser pela sua assinatura, que tem um custo hoje mais acessível. Então, tem 2 ou 3 grandes players aí no mercado que você acessa e você tem acesso ilimitado, vamos dizer assim, à repetição daquela obra artística para você. Isso também estava indo para os filmes. Era a mesma coisa nas locadoras, né? Lembra das locadoras? Sim, Nós sim. frequentávamos sim. locadoras, né, Suzé? E tínhamos que rebobinar as fitas para Lembra? devolvê-las. Por favor, rebobine a fita ao devolver. Né? Hoje você tem uma realidade totalmente diferente. Você tem Nossa. acesso ilimitado a filmes É. né, da sua casa, banda larga de internet, e você assiste quantas vezes quiser, pagando por um X fixo, e a operadora que lhe proporciona isso, né, sejam essas grandes também players, eles remuneram os produtores. E inverteu, né, porque você tinha os estúdios de cinema como criadores de conteúdo, e hoje você tem as distribuidoras de streaming como criadoras de conteúdo. Exato. Você teve uma troca de papéis. Exato. Uma transformação Exato. interessante. Então, hoje, qual que é a dica, o Campanati, que tu pode dar para uma pessoa que criou um produto? Entendeu? Se você tem um produto artístico, você tem uma invenção, vamos sair da propriedade industrial, mas você tem um produto artístico, né? Tá, Você tem que fazer uma prova da sua criação. tá. Tem um jeito muito, muito antigo, até arcaico, mas que ainda funciona incrivelmente. Tem os correios. Você acredita nisso? Escrevi uma música. Né? Hoje tem um jeito muito mais sofisticado, mas eu vou contar esse antigo porque ele fica até para a história. Que interessante. A gente fazia isso no passado. Você escrevia a letra da música, manuscrito, imprimia, como fosse, colocava no envelope. E mandava para alguém. Mandava para si. Mandava para ti Para mesmo. si mesmo, porque ele ia voltar. E esse envelope ficava fechado, datado, porque ele era postado. Olha E isso. você guardava aquilo. Aquilo era a prova de uma data, de um documento que você... Muito barato, porque era o custo de um selo. Gente, quem é que vai pensar no negócio E desse? daí, se você tivesse que provar, aquilo seria aberto de uma forma mais solene, talvez por um magistrado. Bom, você faria de alguma forma. Hoje tem coisa muito melhor do que isso para fazer. Você pode fazer o upload em alguma rede. Você prova que você fez aquilo em alguma data de uma forma muito mais sofisticada. Mas naquela época, estou falando de não tão tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, fazíamos isso para ter uma prova de autoria, né? Poderia se registrar num cartório, fazer uma ata num cartório. Mas sempre era bom ter como prova. Uma prova de que... Então, escritores, letristas, faziam isso para provar, olha, quem escreveu a letra desta música fui eu, e um jeito de fazer muito, muito simples era isso. Mandar uma carta para si com a letra dentro do envelope. Interessante. Porque aqui o sistema é esse, prova de autoria. E ali continha essa prova. Estava ali, eu escrevi, tá aqui. Eu recebi a minha própria carta com a minha própria letra. Legal. Interessante, olha, uma coisa tão simples. Simples. Né? Né? A simplicidade, às vezes, é tudo, né? Sabe aquela história? O óbvio precisa ser falado? Exatamente. Precisa ser dito, né? Sim. O óbvio precisa ser dito. É interessante, né? Bom,
É interessantíssimo esse assunto, é lógico, ô Campanati, como eu disse, eu quero puxar outros assuntos Sim. com você, então hoje nós usamos o Campanati aí de várias formas, tá? Campanati, uma coisa que eu percebo também agora, saindo um pouco, tá, do direito, da propriedade autoral, tá? O que eu enxergo hoje em nível empresarial? Uhum. Tá, vamos partir agora para um outro assunto. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas eu acho que não, porque nós conversamos até sobre isso. Hoje, as pessoas, em vez delas procurarem a solução, elas procuram o litígio. Ou melhor, a confusão. Então, em vez de resolver, não, vamos deixar a coisa e ver o que dá. Mas, assim, não é pior para quem está envolvido, para ambos, a situação não fica mais desgastante, mais assim, pesada do que resolver rápido, ou a pessoa quer que prolongue para que, de repente, tenha uma outra solução lá na frente mais favorável? Suzy, a gente acabou conversando sobre isso esses dias. Eu, como um profissional do direito, um advogado, tenho que ser um mediador, muitas vezes, de disputas, né? E eu tenho, isso é uma questão pessoal, né? E que eu também, uma cultura do nosso escritório de mediação. Ok. E temos fundamentos técnicos para aconselharmos desta maneira, não é? Para mim, nós temos que o litígio, hoje, conforme está instalado o sistema jurisdicional no Brasil, ele demora muito a devolver a resposta para as partes, seja ela qual for, ganhando ou perdendo. Tem um custo alto, né? E quanto ao contrário, se nós conseguimos conciliar num período de tempo muito mais razoável e às vezes com um custo muito mais baixo, ainda que existam concessões recíprocas entre as partes, que é fácil de dizer, não é tão fácil às vezes de alcançar, seria a melhor saída. Então, conciliar, resolver o litígio sem demandar judicialmente, sempre é o nosso aconselhamento. Mas, como você acabou de falar, nem sempre é possível, porque muitas vezes as partes não querem achar a solução. Aí não tem outra saída, né? Aí é o litígio que acaba se instalando. Mas o aconselhamento, né? Tem uma frase que a gente acabou conversando sobre ela, que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Eu acho. Né? Porque a gente tem que ver, aqui merece o litígio, ou vamos tentar todas as soluções antes do litígio. Merece, como se diz, ir à justiça, não é? Porque se eu estou te consultando, você que me dará o primeiro norte que eu tenho que fazer. Se tu chegar para mim, Suzy, olha, esse caso, estou criando uma situação hipotética. Sim. Não, é melhor aguardar um pouco, não, esse aqui vamos entrar logo e resolver logo. Na minha humilde opinião, se sou leiga, eu vou acatar o que você está me falando. Agora, deixar a coisa lá, estica, deve dar um desgaste terrível para ambos. O que se espera é que a pessoa que esteja procurando um profissional do direito sempre procura um profissional experiente, que quando ao procurar confie na recomendação. Sim, né? Não é? E ali prossiga desta forma, né? Que às vezes não é o que acontece, essa é a verdade, né? Ou falta experiência, ou falta confiança às vezes. Exato. E alguma coisa pode acontecer sendo errado. Não quero dizer que sempre vai acontecer, sim, mas lógico, a chance desse contratempo, né, se desencaixe acontecer, ela se torna maior. Isso não há dúvida. E, infelizmente, algumas pessoas, às vezes até por ansiedade, que eu acho que talvez seja o mal dos nossos tempos, sim, né? Sim, se precipita, às vezes acha que a forma de solução litigiosa seja mais... Nós temos uma cultura de litígio no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Exato. Né? Muitas vezes a nossa cultura em geral, às vezes prefere a sentença de um magistrado do que às vezes o acordo das partes. Então a gente não pode esquecer disso, isso é cultural, se sabe disso, vai demorar talvez para mudar essa cultura, não sei quando,
Então, essas situações a gente tem que levar em consideração, inclusive quando explica para o cliente o que tem pela frente, né? E é desgastante, também você já disse isso algumas vezes. Um processo, ele é desgastante para todos, não tem como. É porque você cria um grau de expectativa e de ansiedade inerente ao processo. Não há como isso ser desvinculado. A pessoa mais tranquila vai pensar nele. Agora eu faço uma pergunta para ti aí. Vamos supor que tu tenhas alguma situação similar, que você tenha alguma causa. Vamos falar a verdade, gente, vai. Justiça no Brasil é mais lenta que tartaruga. Tu acha que tu vai ficar tanto quanto tempo com aquele troço lá rodando? Por que que não resolve? Fica mais fácil você ajuda o advogado. Tô até com dó do doutor Campanati aqui, fiquei até com dó. Entendeu? Porque se tu imagina a confusão que não dá. E outra coisa que eu falarei com ele, que é uma coisa interessante, em nível empresarial, estou falando para vocês, tá? Prevenção. Por que tu não previne a confusão? Como, Suzy? Eu vou adivinhar que vai acontecer? Tu não. Agora ele sim. É outro trabalho também que merece ser feito e que muitas pessoas entendem a prevenção como despesa, como perda de dinheiro, né? Porque não antevêem os problemas que podem vir. Então, prevenção é um contrato bem feito, é uma análise de risco, é contratação de seguro às vezes. Então, tem muita coisa que um advogado pode oferecer à empresa, até mesmo para pessoas físicas, Sim, né? sim. Que antecipam problemas que às vezes não estão sendo vislumbrados ou que já postos podem ser corrigidos antes de se agravarem. Então, o trabalho preventivo do advogado é muito importante e muitas vezes nessa cultura que nós temos aqui, o advogado é visto só como um solucionador de problemas já postos. Na verdade, a nossa profissão ela pode ser aquele que vem antes do problema e deve, na verdade, atuar assim. É muito mais barato, na verdade, atuar assim. É muito mais barato e muito mais rápido, porque se eu estanco o problema antes dele ocorrer, eu tenho uma solução muito melhor e muito mais célere. Essa é a grande diferença. Mas essa é uma questão, repito, cultural. E lá vem de novo o cultural. Cultural. É duro você tirar algumas coisas que estão enraizadas. Eu só vou solucionar ou vou me deparar com o problema, eu só vou enfrentar o problema quando ele já está acontecendo ou já aconteceu. Muitas vezes o advogado está correndo atrás do passado e não pensando para ver o futuro. E às vezes é triste, porque eu queria ter tratado disso antes que ocorresse. Uma frase que eu sempre digo para os meus clientes: vem falar comigo antes. Quando você estiver pensando, você vem falar comigo, não quando você estiver chorando. Olha que interessante. Né? É muito melhor. Não, e tem lógica. E é uma lógica terrível. Porque se você tem alguém. Gente, é igual um médico. Tu não tem que fazer um check-up? Pelo menos eu acho. Vai, que sejam 2 vezes por ano. Tu vai lá ver como é que tá o coração, como é que tá tudo, né? Todas as coisas que tem que ver, tal. Aí, ou então você espera ter um troço, só falando assim, para depois procurar um médico. Bom, primeiro que eu não sei se você vai estar aqui para poder fazer outra coisa depois. E segundo, para que chegar nesse grau? Se você descobre alguma coisa rápido, você consegue resolver. Gente, na área do direito é a mesma coisa, ainda mais você que é empresário. Às vezes existem coisinhas que eu nem imagino, com certeza o doutor tem, aí até vou perguntar para ele um case, que às vezes é uma coisa tão boba, é tão boba, que pode dar um problemaço lá na frente que você nem imagina. Por quê? Porque nós não conhecemos. Olha, gente, você conhecer a situação por cima é uma coisa. Agora, você conhecer a fundo é outra, que é o caso do doutor. Se tem algum case de uma coisa que hipoteticamente pode parecer bobeira dentro do direito empresarial e lá na frente dá uma confusão danada, doutor? A gente sempre costuma ver revisão de contrato societário. O sujeito começa a empresa, Suzy, empresa pequena. Tá. Muitas vezes o contrato ele é feito pelo contador da empresa, aquele contrato simples. A empresa vai crescendo, as operações sociais vão ficando muito mais complexas. Às vezes até sócios novos são admitidos de uma forma muito simplista. E aquilo um dia vai precisar ser resolvido, às vezes com a morte de um sócio,
às vezes com a separação de um sócio da empresa, o sócio casado se divorcia, às vezes com a divisão da empresa por uma disputa societária. E quando a gente vai olhar o contrato, Suzy, a gente fala, dividir uma empresa, ou partilhar uma empresa, ou pagar a cota de um sócio morto, com esse contrato vai dar um trabalho, porque ele não tem instrumentos suficientes para que aquilo seja feito ou de uma forma rápida, ou de uma forma justa. Daí, se a gente tivesse visto isso antes, aquela disputa que vai se instalar não aconteceria. E é muito comum, porque as empresas do Brasil são muitas empresas familiares, são empresas que começaram pequenas e cresceram. Verdade. Então, essa consulta de uma revisão de contrato societário, muito empresário deveria fazer antes que se instalasse. Sucessão empresarial, a empresa que passa da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, né? Então, essa revisão deveria ser feita. É um caso que eu enfrento muito no meu dia a dia, no cotidiano empresarial, por conta do tipo de empresa que eu atendo. E deve haver N alterações. É muita coisa para ver, que você consegue ver de uma forma relativamente simples, porque é um procedimento administrativo. Sim, sim. Né? Para vocês é simples. É um procedimento administrativo que você acaba fazendo basicamente na junta comercial, mas que você antevê problemas enormes, porque eu sei o problema que vai dar no final. Né? Um sócio que falece e você não sabe como que vai ser feito o pagamento das cotas sociais para a família dele que fica, dá um problemão. Dá um problemão. Se instala uma grande disputa. Né? Ou então, confusão. Há confusão. Ou então dois sócios, sociedade 50-50. Dois sócios com a mesma proporção de cotas sociais, uma limitada. Se eles não têm regras claras para disputar, para tirar essa disputa, você para uma empresa. Só que ninguém pensou nisso, porque quando começaram a sociedade, estava tudo maravilhoso. Ninguém se casa para se divorciar, né, Suzy? Com certeza, a ideia não é essa. Não é né? essa, mas você consegue, às vezes, fazer algumas... Não só por falecimento não deu certo. Não deu certo. Deu ruim lá, a parceria. Olha a confusão, é bem interessante. Então, o direito societário, vou pegar um exemplo que você me pediu, ele pode se antecipar a problemas que não foram pensados no momento da concepção de uma pessoa jurídica. Então, quer dizer, aquela história, abrir uma empresa antes de... tem sócio? Ótimo. Senta, organiza, vê como é que pode ser feito. Porque, infelizmente, a única certeza que nós temos depois que nascemos é que nós morreremos. Agora, quando... E tem duas certezas, né? É outra brincadeira dos tributaristas, essa é a morte e os impostos. Ah, bom, esse também é certo. Respirou, pagou. Respirou, pagou. Até respirou, está pagando imposto. Entendeu? É outro assunto que esse, meu filho, nós vamos ter que pegar uma hora. Vamos voltar para falar. Entendeu? Porque o assuntinho abençoado, imposto, uma bênção, né? Uma coisa assim que ninguém paga. Pagamos sem ver, né? Pagamos sem perceber, na verdade. Pois é uma coisa abençoada. Mas deixa isso para lá, né, Campanati? Depois outro dia. Noutra hora, que o assunto está tão leve, entendeu? Está tão leve, né? Mas mesmo assim, olha a quantidade de obstáculos que se eliminam tomando precauções. É isso. É inacreditável. E aí eu digo, não espera a confusão aparecer. Não espera a bomba estourar. Deixa tudo em ordem. Deixa tudo bonitinho. Agora, uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, independente da área, procure bons profissionais. Não pega, gente, qualquer um para fazer qualquer coisa. Entendeu? Porque se qualquer coisa vai dar rolo. Eu acho que você vai tirar uma dor de cabeça danada da frente. Né? E é fácil fazer essa prevenção, né, doutor? Porque quando pega desde o início... Então, o fácil é assim que eu digo. Sim, sim. O que acontece é o seguinte, sendo muito objetivo, muitas vezes quando a empresa está começando, ela não tem um capital para investir em todas as áreas que ela necessita fazer. Então, a gente faz uma recomendação do que é mais importante. Olha aí, ó. E com o tempo, ela vai incrementando isso. Certo. Em outras situações, a empresa já existe, já está funcionando, já tem o seu giro, como a gente diz, instalado. Sim. A gente também entra na empresa naquele momento para fazer uma verificação do que é crítico e, com o tempo, elencando uma ordem de prioridades,
a gente consegue ir trabalhando. E em outros casos, mais ainda, a empresa já está totalmente estruturada e ela quer passar o chamado pente fino na vida dela, financeira, tributária, jurídica. A gente também faz esse tipo de trabalho e às vezes até uma parceria multidisciplinar com outras áreas, né? Economistas, contabilistas, daí todos atuam juntos para fazer esse saneamento na empresa. Nossa, a bichinha entra na UTI e sai bonitinha. Sai bonitinha, é isso aí. Que bom! Olha, ô Campanati, eu agradeço o seu tempo aqui conosco. Lógico que será um prazer recebê-lo novamente com mais esclarecimentos, né? Para que nós possamos tirar várias dúvidas aqui. Gente, viu que delícia? O Campanati veio aqui, trouxe algumas soluções empresariais, porque existem tantas, né? Agora, o que eu digo para você? Evite o problema. Tenta fazer o melhor para você. Porque se a sua empresa está segura, você também está. E isso você consegue só com bons profissionais. E o Dr. Campanati é um deles, o sócio dele, o escritório dele no contexto geral. Fique esperto. Faça o melhor para a sua empresa. E muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima.